Olá, seja bem-vinda a mais um episódio do Fora de Série Podcast. E você percebeu que a gente está num cenário diferente hoje, né? Porque a gente veio ao encontro dos atores que estarão na terceira temporada da série Reis. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí, ativa o sininho para você participar do nosso bate-papo de hoje, porque eu tô aqui com eles, que interpretam pai e filho na série Reis. E uma relação familiar muito bonita vai viver aí muitos confrontos. Estou aqui com o Carlo Porto. Saúl, e aí, tudo bem? Tudo bem, Aninha? E o Miguel Coelho, pela segunda vez aqui. Segunda Os vez. dois, né? Os dois aqui, Estamos que aqui. faz o Jonatas. Muito prazer, que honra. Vambora. É isso aí. E eu já sei que vocês aí agora nos bastidores se tornaram grandes amigos, né? A gente fala isso, porque como a gente não é do Rio de Janeiro, a gente acaba morando praticamente no mesmo hotel ali. Enfim, a gente está sempre junto e o Carlos se tornou uma grande referência para mim em muitos aspectos. Assim, o cara é fora de série, como diz o podcast. Opa! Perdão da redundância. Mas, enfim, como a gente tá sempre junto aqui. E aí a gente sabe que vai jantar junto lá. Então, obviamente, nos tornamos muito amigos e muita palhaçada, né? Muita. De sobra, né? E a Muita gente zoeira. se conheceu no final de ano da No Gênesis in Concert. No Gênesis in Concert. É mesmo. Foi Bonito ali que eu vi aquilo. sua cara pela primeira vez. Eu também vi Samuel. tua cara. Não, eu já tinha visto em Gênesis, né? Tua cara. Não, Porque eu acompanhava, pessoalmente, né? Eu acompanhava a Não, eu novela. também acompanhava, mas Entendi. eu digo pessoalmente Não, mesmo. pessoalmente, exatamente. Vocês se conheceram ali? É Porque vocês gravaram Gênesis em fases distintas. Né? Eu lembro, a gente tava no camarim e falei, eu vou ser teu filho. Aí, Você é o Você meu já sabia? filho? Sabia. Ele, como assim vai ser meu filho? Eu falei, você não vai fazer Saúl? Aí eu falei, eu vou ser Jonas. Ele, E aí a gente começou a conversar. Exatamente. E tem uma boa história também tua que eu lembro de quando a gente se conheceu, que a gente ficava lá num outro hotel, e aí tu tava com o cabelo comprido, né? Tava. E aí a primeira vez que a gente jantou, ele tinha recém cortado o cabelo e ele tava muito triste. Por Tinha causa cortado o cabelo. Muito triste. Aí ele comia assim. Cortei meu cabelo. Por causa de Adão. Não, né? Porque Sim, acho do que personagem, né? a gente sempre quando sai da novela e vem pra um novo personagem, cara, deixa crescer cabelo, barba, porque aí cabelo, aqui tudo, né? a gente... Porque daí você tem material para trabalhar Exatamente. no próximo produto, né? Você se entrega, você tem o que entregar, né? Isso. Porque daí a gente vira uma pedra onde alguém vai polir e vai deixar a gente, né? Então a gente traz muito material para que a pessoa, né, a equipe de caracterização possa chegar num resultado legal. E aí a primeira coisa que fizeram aqui, ó, tira esse cabelo. Tira esse cabelo. E aí ele tava com cabelo grande, e aí, pô, todo mundo quando tá com cabelo grande corta, sempre dá, pô, meu cabelo, né? E ele tava comendo, sabe quando você olha pro nada? Assim, ó. Chateado. Cara, cortaram meu cabelo. Eu falei, tá bom, cara, tá legal. Ele, não, mas, pô. Eu lembro dessa. Foi assim. E o Carlo cantou, né, no Gênesis in Concert. Miguel também, né? Miguel também, Eu e Michele Michele. cantamos. Vocês fizeram um duo lá, eu fiz O Gênesis in Concert foi muito legal, né? Sinceramente. Muito. Ficou muito bonito mesmo. Todas as canções, Garambone, arrebentou. Tudo. Todo mundo cantou bem. Fim de ano da Record foi lindo de se ver. Foi bonito mesmo. E, Carlo, o Miguel contou aqui, né, que da experiência que foi ele ter feito o Jacó, né, de tudo que impactou sua vida. E eu ainda não vi de você, assim, eu queria saber como é que foi participar de Gênesis, fazer, né, Adão, como é que foi pra você enquanto ator, enquanto pessoa? Foi lindo demais, lindo demais, lindo, olha, um privilégio tremendo, assim, fazer um homem que o planeta inteiro conhece, né? Quem não conhece, né? Verdade. Quem não conhece? O primeiro homem que existiu, Adão. Então, eu me senti muito, uau, que legal. Pô, ficou bonito, né? Como ficou bonito no ar, assim. E Todos os depois efeitos. de tudo, né? O processo foi muito legal, assim. E depois com a equipe lá no set, né? Que a gente viajou bastante, né? Estivemos no Rio Grande do Sul, depois gravamos um pouco no Paraná. Então, assim, sei lá, mais de 2 meses viajando, sabe? Nossa. Então, as pessoas, a gente vai criando laços, né? Ficaram amizades daquela época, assim, que hoje a gente se vê, assim, pessoas de lá que estão aqui agora, e falam, nossa, que maneiro, né? A gente se conhece há, sei lá, mais de 3 anos, assim, então é maneiro. Criou uma relação, né? E eu, poxa, fiquei feliz demais. Gênesis foi um projeto muito especial, muito especial.
E aquela canção também, muito bonita, né? Olha, eu tava hoje aqui ouvindo de uma das meninas ali que fazem a maquiagem, que ela viu naquela época, e até hoje, assim, ela falando, quando olha pra mim, ela viu o Adão, ela falou, nossa, Cara, mas eu tava na plateia aquela vez, ficou muito legal, sinceramente, sem brincadeira. E aí quando você entrava cantando, a banda, a orquestra vinha junto, pô, cara, ficou muito legal mesmo. Mas a própria cena também, né? Sim, a cena também, pô. Vocês gravaram em Cambará? Em Cambará do Sul. Nossa, Rio Grande. Cara, ficou muito bonito. E isso que você falou é muito louco. Ficaram 2 meses no processo e eram quantos capítulos? 3. 3 capítulos. Olha o tamanho do cuidado, né? Foram 6 meses de trabalho. Olha isso. Para 3 capítulos. Foram 3 longas, né? Exatamente. 3 longas. Ficou muito bonito mesmo. Miguel, você falou que Jacó, né, te ensinou muito sobre fé, né? A gente falou bastante sobre isso, né? Sim. Cara, Jacó, que eu falei na outra entrevista, assim, eu mudei muito a pessoa física, né? Não só a jurídica, eu mudei muito a pessoa física porque me ensinou muito a acreditar e principalmente me ver com outros olhos, assim. Jacó é um cara absolutamente comum, né? Que mesmo com todas as suas dificuldades, seus problemas, sempre ouviu a Deus, mesmo quando não estava correto, né? E eu acho que isso, hoje em dia, né? A gente falou também na entrevista anterior, como a gente está precisando desse tipo de atitude, né? Porque, né, tanta coisa ruim acontecendo, casos aí que a gente não precisa nem comentar, absurdos. E Jacó me ensinou muito também a questão do erro, né? De mesmo você errando, mesmo com as suas dificuldades, não importa. Tudo vai acontecer e, mais uma vez, a questão... Jacó não era perfeito, definitivamente. E mesmo assim, honrou a palavra de Deus e construiu, enfim, tudo que a gente está fazendo aqui agora, né? Se não fosse o menino Jacó, né? A Bíblia conta a história de homens comuns, né? Exatamente. Homens como eu, você, homens comuns. Saul era um homem que estava lá no meio da roça, muito pacato, né? Se a gente fosse transferir para hoje, era um homem da roça, Sim. um homem do campo, um homem que tem a sua família ali, muito filho, né? Mas é um homem do campo que trata ali das tuas coisas, né? Daquilo que ele vai colocar no prato das crianças. Então tem ali o seu, né? Aquilo que ele os bichos que ele cria, mas também a plantaçãozinha dele, o que ele faz ali e tal, né? O que ele troca, enfim. Então e do nada isso. E do nada acontecem coisas, do nada. Acontecem claro, né? coisas, né? Mas é isso, são histórias de homens como nós, né? Como nós. Perfeito. Eu sou um cara que eu sempre tive fé, sempre tive fé. Eu nasci dentro de um contexto onde a fé sempre foi um assunto recorrente. Então, quando me convidaram para o personagem, eu tinha muito bem essa dimensão, né? Eu sabia o que significava isso. Mas a fé sempre esteve comigo. Eu sempre... Na verdade, a minha fé é estreitar a relação entre mim e Deus, né? Eu acho que é isso que é legal, né? Relacionamento, né? Como a gente procura ter com as pessoas, né? Tirar Deus desse lugar de alguém que está lá em cima e que, né, distante. Não, é alguém com quem a gente se relaciona, né? Alguém que cuida de mim como um pai, e eu hoje sou pai e quero tudo de melhor para minha filha e sei, não posso nem falar essas coisas que daqui a pouco não dou conta, mas essa coisa de alguém que criou um outro alguém e que quer zelar pela vida dessa pessoa, né? Que quer cuidar. Então, é isso, eu acho que é isso, é esse relacionamento, é estreitar esse laço, né? E aí, falando já de Reis, né? Como que chegou o convite para você fazer Saul? Olha, foi em setembro de 2021. A Record me procurou, me contaram sobre o projeto,
E eu nem estava esperando, porque eu achava que viria um outro projeto, né? E aí eu fiquei surpreso, assim, Reis vai contar a história. Tava tendo Gênesis na época, setembro, né? Tava tendo Gênesis. E aí eu descobri que seria ia se tratar desse período monárquico e, enfim, me chamaram para um personagem que, né, eu também já conhecia, né? Saul é muito engraçado isso, porque a Bíblia cita poucas, né, não é de muitas pessoas que ela trata de características físicas, né? É verdade. Mas a Bíblia trata de características físicas do Saul muito, muito específicas. E aí acharam que a minha figura colava bem com a figura desse homem, com a descrição desse homem. Eu falei, bom, então tá, se vocês estão dizendo, então tá jóia. Então vamos lá, vamos tentar organizar aqui para fazer isso. Vamos cortar o cabelo dele. Para ver se chega um pouco mais. Mas, olha, mais uma vez eu me sinto privilegiado, assim, é gostoso, sabe? E eu acho que contar essas histórias, a Bíblia é o livro mais rico que poderia existir. É verdade. Né? A Bíblia é o livro mais incrível, mais lido, mais lindo. Tá tudo ali, né? Tá tudo ali, né? E transformar essas histórias em algo concreto, né? Participar de projetos como esse, poxa, é incrível. É incrível. Eu me sinto muito honrado de poder dar vida a esse homem. A gente sabe, a gente já tem os spoilers da Bíblia, né? A gente sabe o que ele apronta. Né? O que está por vir, né? A gente sabe muito bem. Mas é isso, forte. Né? Como é que eu me empresto, né? Em que termos, como é que eu faço isso, né? De me emprestar, não só fisicamente, mas imbuir esse homem de coisas que também são minhas, né? Claro que nesse processo eu também acabo aprendendo muito com ele, né? Não só dou, mas eu também recebo um pouco dele. Mas é isso, né? Essa troca, né? Isso é muito legal. E aí tem também essa questão entre pai e filho, né? Saul e Jonatas. As pessoas gostam muito disso, viu, Aninha? Eu acho que do começo já compraram muito, bem compraram essa ideia, a gente né? bem. É verdade, compraram muito. E são duas figuras muito diferentes, assim, que se parecem muito, mas são muito Será que não foi diferentes. por isso, assim? Pode ser. Será Pode que não ser. foi por isso, assim? Pode ser. Né? Tem sentido, né? Aqui. Goleiro. Não, mas eles são... Eu estava falando do início da história. No início da história, são dois seres humanos comuns, né? São dois caras, cada um com as suas características, enfim. Mas com o passar dos capítulos, a gente vai entendendo o que cada um é realmente. Agora, estavam perguntando ali, Carlos, pra gente, qual é a diferença dessa próxima temporada para as outras? Eu acho que mostra o que cada um é de verdade. Eu acho que nessa temporada, Saul vai mostrar para o público o que ele realmente é, e Jonatas vai mostrar o que ele realmente é. Então, são dois caras que são parecidos, mas nem tanto. Fisicamente não, porque eu sou muito mais alto que o Carlos. É uma questão de altura, né? Eu, então? Exatamente, uma questão de altura e tudo mais. Então, mas todo o resto, né? Todo o resto, aí... Mas o que para quem está chegando agora, né, e ainda não acompanhou. Você tem gente que não tá aqui, acompanhou gente. ainda a primeira nem a segunda? Corre lá no Play Plus. Estamos no ar de novo. Terceira temporada. Terceira. Gostei. Para essa galera que não está acompanhando e que, enfim, vai acompanhar, o que a gente viu do Saul até agora? Até o final da segunda temporada. A gente viu o suprassumo de Saul. A gente viu o creme de la creme de Saul, entendeu? Então é importante que você corra lá. No Play Plus, você não vai me fazer essa desfeita. Você tem que ir lá no Play Plus e ver essa parte boa. Porque agora, amigo... É ladeira abaixo. Então vai lá, garante pelo menos a parte boa de Saul. Porque, olha se vocês não fizerem isso, às vezes vão me julgar só pelo restante. Não, eu sei porque você tá fazendo isso. Que você quer que a galera goste. É isso que eu ia falar, ele tá querendo ganhar o público. Porque eu tô gostando de Saul, eu nunca achei que eu ia falar isso. Eu tô gostando de Saul. Calma, a gente lê os capítulos que chegam, às vezes novos, e fala assim, não. Ele não vai fazer isso. Ele não vai fazer isso. A gente leu agora, que a gente tava na gravação, eu falei, olha o que você vai fazer. Ele, não.
É um absurdo, é muito forte, é muito forte. E acho que é legal também o Carlos falar sobre que é um trabalho artístico muito difícil de fazer o que ele vai fazer. Essa mudança, Porque, né? não, são dois personagens. São dois personagens. O Saul... Eu diria que é um personagem diferente a cada temporada. É absurdo, porque é um cara pacato, depois um cara já médio e depois é um cara muito difícil. Muito difícil. Então realmente um trabalho complicado de fazer como ator mesmo, falando. É difícil. Como você descreve o Saul que a gente conheceu? Olha, eu poderia descrever ele como alguém que ainda não é inteiro, né? Porque a vida dele ainda está dentro de um formato que ele não se expandiu tanto. Ele nunca esteve em outras situações, né? Que não fossem aquelas ali de casa, do campo, da família que ele tem. É isso, a vida dele é daquele tamanho. A partir do momento que ele recebe uma responsabilidade, que ele precisa dar a cara para bater, aí ele vai começar a se descobrir de uma outra forma. E ele vai entender que ele não é somente aquilo naquele primeiro contexto. Ele também é alguma outra coisa. E ele vai se debater com isso. Porque ele vai fazer esse movimento, né? Às vezes ele tem um surto e ele vai precisar olhar para dentro. Quando ele olha para dentro, ele baixa um pouco, né? Ele volta um pouco para o chão. Ele rapidamente, às vezes, volta, ele faz algo errado e daqui a pouco ele... Não poderia ter feito isso. Parece que ele retorna para um lugar ali obscuro dele mesmo, sabe? Uma coisa que ele não entende o que está acontecendo. Mas é isso. A gente teve uma cena que ele fez isso. O mundo dele tá se expandindo, ele está sendo confrontado com situações super diferentes daquelas que ele estava habituado, né? E então, a partir desse momento, ele começa a descobrir coisas nele, ele começa a olhar mais para dentro. Então é isso. Às vezes ele fica completamente fora e às vezes tem um traço de lucidez ali. Aí ele faz esse movimento de volta. Mas espera aí. Eu sou esse mesmo? Mas aí ele se perde de novo. Então ele está em constante movimento, né? Ele é esse homem que se perde e que tenta voltar. Se perde e tenta voltar. E isso é muito triste, assim. É muito triste, porque ele perde a mão de si mesmo, né? E tem uma cena que retrata isso perfeitamente, tá na Bíblia, não é spoiler, é quando Saul tenta matar Jonatas, depois da batalha, pelo mel e por tudo que aconteceu, e ele claramente vai para matar Jonatas. Inclusive o Carlos foi para me bater. Fica até uma denúncia aqui para Record TV. Fica até uma denúncia. Fica até complicado, fica até envergonhado de falar isso aqui, mas é uma denúncia. Vocês vão ver na cena que o Carlos veio, quando ele veio, eu falei, eu morri com certeza. Mas falando sério, e depois tem a cena dos dois se conversando, e claramente dá para ver que Saul parecia uma criança, assim, desculpa, eu não sei o que aconteceu. Eu não sei o que houve. Ele perde a mão. Ele perde a mão. É como se ele voltasse. Sabe quando você faz algo muito errado, depois um segundo depois você percebe? E Saul tem muito isso, assim. E parece que ele está sempre numa constante vai e volta, vai e volta. Até que um dia, mais pra frente, ele vai e não volta mais. O que eu achei muito legal da abordagem da segunda temporada é mostrar essa ponte, né? Dessa transição de Saul. Então, como eu vi Saul assistindo, a gente vê um homem do campo, né? Pacato, como você mesmo falou e tudo mais. A família, apesar do porte dele, a família não acreditava que ele poderia ser um rei. Nunca, ele era uma pessoa naturalmente insegura nesse aspecto, né? Tanto que ele vai questionando a família inteira. Mas e se eu for o rei? Mas e se eu for o rei? Todo mundo, né? Imagina, tal. E aí, quando ele é eleito, o rei, eu vejo que aquela insegurança continua ali. Em algum momento, ela tá dentro dele. Apesar do poder, apesar de tudo que começa a vir. E Jonatas, ao mesmo tempo, ele não é essa pessoa que quando o Saul é eleito rei, ele fica, não, mas meu pai não, ele tá ali, né? Ele é o primeiro ele compra, né? Mesmo não achando que poderia ser, ele compra na hora. Isso, porque ele crê acredita na palavra, exato, claro. Ele crê Perfeito. que aquela foi a decisão e pronto, né? E ao mesmo tempo eu vejo que essas decisões de Saul são muito guiadas talvez por uma insegurança. Vocês veem assim também? É verdade, é verdade. É esse homem que não se reconhece, né, naquele lugar, né? Ele também acaba comprando porque Deus vai lá e diz, não, é você, eu tô escolhendo você. Pega isso, vai lá e faz. Tanto é que ele foge, né? Tanto é ele que ele foge, né? No momento, ele não entende, né? É um homem que tá o tempo todo brigando com isso, né?
Porque ali Deus já havia dito para ele, né? No momento em que ele foge, ele vai se esconder entre as bagagens, Deus já havia dito para ele, né? Vai ser tu, Não é fácil, o processo dele não é fácil de aceitar isso, né? De entender essa responsabilidade e apenas tentar caminhar de acordo com aquilo que Deus está falando, né? E se a gente pensar, hoje também não é fácil, né, Aninha? A gente tem a Bíblia, beleza, que é ótimo, que já nos ajuda muitíssimo, porque naquela época eles, né, não tinham, né, o que a gente tem hoje, o acesso à facilidade, né, o que o profeta estava dizendo lá, e aí, né? E mesmo assim não é fácil, mesmo com essa facilidade, às vezes a gente, né, quantas vezes a gente dá com a cara na parede, a gente faz besteira aí, besteira todo dia. Então, assim, a gente olha para esse homem tentando o tempo todo se entender nesse lugar novo. E é uma linha muito tênue, né? Porque você imagina, o cara totalmente inseguro, não inseguro, mas um cara pacato, simples, com certa insegurança assim, e chega alguém e dá para ele o maior poder que alguém poderia ter naquele lugar. E aos poucos, parece que a cada momento ele vai gostando mais daquele poder. E aí isso se torna uma confiança, que antes ele não tinha. Então é como se fosse uma coisa duplamente mais forte, vamos dizer assim. Era um cara que não queria nada, daqui a pouco ele como se tirasse aquele roupão, vamos dizer, agora gostei. Agora gostei, é comigo, vem comigo. E vou fazer o que eu quiser fazer. E tem horas que a gente está gravando e realmente é uma coisa assim, por quê? Porque eu quero. Porque eu vou fazer, porque eu vou fazer. Porque eu sou o rei. E aí você vê que essa insegurança continua lá, né? É verdade. Isso é um fundo falso. Total. Porque quando ele olha para ele mesmo, ele sabe que ele não tem capacidade. Ele sabe, no íntimo dele, ele sabe que ele não tem capacidade. Ele sabe que ele precisa de Deus. Mas ele não faz esse movimento de buscar. Pelo poder, justamente. Por achar que ele é suficiente. Por talvez... Por achar que ele é suficiente. Orgulho também, esse orgulho. Né? Tem uma camada de orgulho. Vamos gravar agora, né? Justamente aquele momento de quando... ele pede para os soldados não saírem, não irem atrás de um alimento, todo mundo vai, não, eu quero que vá, pode ir, não, vamos esperar o profeta, ele está chegando. E o Jonatas fica falando, não, vamos. Tanto é que depois ele se arrepende gigantescamente pelo que aconteceu, porque ele achou que ele era a palavra, não Deus. Então, cada atitude ele vai mostrando mais essa faceta muito interna dele de total insegurança, despreparo, também não tinha como ser preparado para isso, e até acho que ele sempre fala, Deus não quer quem está totalmente preparado, Deus quer que as pessoas aprendam, mas Saul tem uma história, e o final então aí é muito spoiler, não vamos falar, né? Apesar que todo mundo sabe, mas é triste, né? Mas é muito interessante ver essa questão da humanidade, né? Porque muitas vezes você ouve falar de Saul, as pessoas pensam, já tratou ele como uma pessoa que só errou, mas a gente tem visto essa humanidade, como você falou, qualquer um pode passar pelo que Saul passou em outras áreas da vida, né? Não como um rei, mas enfim, em outras situações da vida, né? Eu volto ao que eu disse de Jacó, né? Jacó é um cara que errou muito. E a gente mostrou em Gênesis a quantidade de erros que ele fez. E mesmo assim, com todos os erros, ele fez o que ele fez. Então, é como se fosse o contrário de Saul, né? Saul começou fazendo as coisas corretas e depois se apaixonou pelo poder. Jacó foi o contrário. Então, mesmo com todos os erros, mesmo com todas as dificuldades, ele foi lá e honrou a palavra. Então, acho que Saul também tem muito para mostrar isso pra gente, mas da maneira negativa, né? E falando um pouquinho dessa relação entre pai e filho, como vocês descrevem essa relação de vocês? O Carlos vai falar muito bem sobre isso. Porque é uma relação bonita, né? Jonatas é o primogênito, não, que a gente viu, assim, bonito. né? O respeito dele. Sim. Existe uma admiração muito grande de Jonatas para Saul, né? Acho que por ser o primogênito e também por ver... Agora mesmo a gente estava ali e mostraram a cena que os dois estão discutindo e aí Saul fala para ele, vem cá, aprende a ser meu braço direito. E aí é muito bonito, assim, a maneira que os dois, eles estão todos bravos, assim, não, vem cá, mostra o seu braço direito. Aí, quando Saul fala isso, os dois meio que voltam para um lugar de pai e filho, né? Então é uma relação muito bonita e que, enfim, aos poucos vai degringolando. Aí vou falar por Jonatas, justamente porque Jonatas, ele ouve muito mais Deus do que propriamente a sua família. Acho que isso fica muito claro com Davi, né? Ele escolhe um amigo por ter o mesmo ideal, o mesmo princípio, e deixa o próprio pai alheio a tudo isso. Ele escolhe Davi, ele vê que Davi é o correto daquela situação e ele vai com Davi, mesmo com
esse pai e filho lindo do início, mas que aos poucos vai se transformando muito por uma questão de princípios e valores. Mas eu acho que esse pai também, ele quer muito esse filho mais velho perto, por saber dessas características desse filho, né? Eu acho que ele também, né, enfim, não só por ser o primogênito, não só por, né, ser aquele garoto que ele deu muito tapa no bumbum, ensinou muita coisa. Não. Mas também por saber desse relacionamento mais estreito que o Jonatas tenta ter com Deus, né? Que dentro dessa família que a gente está mostrando agora não é uma coisa comum a todos, né? Sim. Mas o Jonatas, ele tem essa característica assim mais apontada, né? E eu acho que Saul, quando olha para ele, traz tudo isso, né? Ele tem a opinião dele pesa um pouquinho mais. Tem uma cena também que a gente comentou que acho que a família inteira tá falando de um assunto e Jonatas dá um exemplo e todo mundo... se o Jonatas falou, então realmente é como se ele fosse o pai, às vezes, mais velho, mais com seriedade ali. Não que Saul não tivesse, mas justamente por isso que você falou, da questão de conhecimento e da integridade dele. Né? Não, em vários contextos também, em várias situações, assim, o Saul olha pro filho, e aí? E o filho valida, né? Não pode. Pode aí ir, o pai se sente um pouco mais seguro para ir ou para recuar, né? Então tem essa coisa assim, essa cumplicidade entre eles, assim, que é bem legal. E eu lembrei de algumas cenas agora que eu assisti da segunda temporada, que Saul começa a deixar de priorizar algumas coisas, né? Então ele se esquece do encontro no tabernáculo, né? Então a gente começa a ver que ele não tá mais priorizando o que antes ele estava priorizando. E Jonatas, em nenhum momento a gente vê isso, né? Ele sempre tem esse posicionamento. A gente pode falar que essa é uma grande diferença entre esse pai e esse filho? Com certeza. Talvez essa falta de posicionamento que Saul não tem. Porque eu acho que Saul, aos pouquinhos, ele vai se vendendo para esse poder. Para que eu vou lá falar no tabernáculo? Eu não tô dando um exemplo, obviamente, muito, né? Mas não tô a fim de ir, por exemplo. E Jonatas, não importa o que aconteça. O que é o certo? Vamos fazer o certo. Ponto. E cada vez que o pai não faz isso, Jonatas começa a achar estranho. Acha estranho. E cada vez que ele faz isso é um passo de distanciamento que eles vão tendo, até que batem de frente mais lá na frente. Mas, falando de Jonatas propriamente, eu acho que ele não sai desse princípio, desse valor mesmo. Dessa palavra que ele entende como o correto. O correto é o correto. Ponto. Não importa quanto tempo leve, o que tem que fazer, isso é o certo. Já Saul, não, Saul vai tentar aqui, vai tentar, mas é meu pai, tudo bem, na primeira, na terceira, Jonatas também já fica. E tanto é que no final, né, dessa temporada, existem coisas que Saul nem fala para Jonatas, esconde de Jonatas, porque sabe que se falar para ele, vai ter um problema muito grande. Então, o leite entorna. Né? Exatamente. Vai dar ruim. E aí, o que vai acontecer com essa relação na terceira temporada? Porque a gente está falando que essa relação entre pai... A relação familiar, de uma forma geral, vai vivenciar muitos conflitos, né? Mas falando desse pai e desse filho, o que começa a acontecer entre eles? Vocês entenderam que o objetivo aqui é tirar uns spoilers, né? Já perceberam, alguns, né? Será que a gente vai depender da data que essa entrevista tiver... Será que vamos continuar, não? Depois dessa? O contrato não vai... Você está falando mais do que eu. Eu vou ficar então você corre mais risco. Mas lembrando sempre que quem não assistiu a novela, no Play Plus... No Play Plus, você pode conferir tudo. Por favor, vá lá, ajuda o pai. Ajuda os dois pais. Ajuda que pai? Eu tô querendo ser pai. Então, ajuda o pai, vai lá no Play Plus, assiste pelo menos a segunda temporada. Você entender exatamente o arco do Saul. O arco do Saul. Ajuda. A belíssima atuação de Jonatas. Então é isso. Continuando, o que a gente tava falando mesmo? Já até esqueci da pergunta. No bastidor é sempre assim também? Daí pra muito pior. Pra pior. Muito pior. Pra pior. Porque aí a gente fica no nosso canto ali, eu e ele, e aí, sabe, a galera acha a gente meio estranho, porque a gente fica junto, fica falando bobagem. Não, mas agora falando de toda a galera é muito legal, né? A nossa galera ali da família, todo mundo é muito divertido, assim.
família daquele tamanho, 16 pessoas, 15 ou 16? 16? Não, contando com a família do Laís, que é da família, né? Aliás, Thierry Figueira. Thierry Figueira. Tem que trazer Thierry Figueira. Não. Vocês não fizeram tem ainda? Que fazer. Ainda não. Thierry tem que fazer. Aliás, ele podia estar aqui. Aliás, não devia não, que não ia prestar. Não ia conseguir perguntar nada, né? Mas o dia que tiver Thierry, nos convida pra gente ficar aqui assistindo, assim, ó. Não, mas a galera é muito legal. E isso é uma coisa que a gente sempre comenta aqui nos bastidores, que realmente aqui na Record tem uma facilidade muito grande. A galera é muito família mesmo, assim. A gente se dá muito bem, conhece todo mundo, brinca com todo mundo. E mesmo assim, na hora do trabalho, da seriedade, do silêncio, a gente mesmo fez essa cena de que o Saul vai pra cima de Jonatas, né, vai pra matar. E todo mundo, eram muitas pessoas no set, é um set difícil. E mesmo assim, na hora, gente, por favor, vamos concentrar. O Carlos tinha 2 páginas de texto. Depois tinha uma briga minha e dele, de emoção, difícil. E televisão não é simplesmente liga a câmera e vai. Às vezes você grava... Aquele dia acho que foi mais de 10 vezes que a gente fez a cena, o takes até mais, de emoção. E a gente precisa de, enfim, concentração e tudo. E nesse momento todo mundo respeita. Então, realmente é um ambiente muito legal de trabalho, de cooperação. E os colegas são... E se não tiver isso aqui, não tem como. Assim, posso falar, graças a Deus, todas as novelas que eu fiz, todo mundo se dava muito bem. E se não tem esse bastidor, porque a gente está mais aqui do que com a nossa própria família. Literal, ainda mais eu e o Carlos, que a gente está vocês fora. Dois não moram no Rio não de moramos Janeiro. aqui. Então, se a gente não tiver uma relação de companheirismo, de amizade, de parceria, de falar bobagem, a gente não aguenta. Fica muito mais difícil. Fica muito mais difícil. Então, esse tipo de coisa ajuda muito o trabalho. Faz toda a diferença. Isso é 90% do nosso Isso tempo, é 90% do nosso tempo. Nosso gravando aqui são 15, 20 minutos por dia. Do gravando. Do gravando são 15 minutos. Entre a ação e o corte. Caracterização, roupa, não sei o que, maquiagem. É muito trabalho, gente. É muita cena, é muita coisa. E mais uma vez, a gente brinca, tudo, mas na hora do gravando é seriedade absoluta. E todo mundo tá ali para fazer o melhor possível. Com o nosso diretor, o Léo, e todos os outros. Cara, todo mundo fazendo um baita trabalho para chegar no melhor resultado. Para todo mundo ver aonde, Carlos? No Play Plus. Muito obrigado. Olha, depois desse bate-papo, o Play Plus vai bombar. Não, se não cair na nossa conta um negocinho do Play Plus, tá errado. Tá errado. Brincadeira. Precisa não. Pix é 0, brincadeira. Não vamos fazer, gente. Não, daí fiquei curiosa. Vocês falaram que vocês, né, brincam assim no bastidor. Tem assim algumas curiosidades que vocês podem contar, né, de bastidor? Porque vocês já gravaram muitas cenas. Então imagino que são muitas, né? Tem algumas muita... situação engraçada, enfim. Tem muita piada que a gente, enfim, né, são pesadas, a gente não pode brincar, assim, né? Mas pensa alguma aí, cara, lembra de alguma? Eu contei da outra vez, eu contei a tua lá, quando tava botando a coroa, que tu colocaram a coroa nele, assim, isso aqui é a coroa, né? Aí colocou a coroa, fez assim, ó, teu cabelo fez assim, ó. Aí eu e o Chica ficamos assim, ó. A gente conseguia segurar. Isso eu lembro. Lembra de alguma aí? Ai, cara, uma situação assim de cena. Tivemos ataque de riso junto, de não conseguir gravar. Poucas vezes, mas tivemos. De não poder se olhar na cena. Mas só porque vocês se olhavam? Por palhaçada. A palhaçada anterior, a gente tava se olhando. Teve uma cena uma vez que o Carlos tinha que dar um discurso e aí uma das pessoas da cena começou a dar um texto. Gente, acontecem umas coisas que vocês não vão entender. Não vão entender. É muito Todo um interno, texto muito, assim, não tava no texto, a pessoa mudou o texto na hora e aí a gente começou a rir todo mundo, porque tentou dar um outro formato num texto e aí ficou muito estranho. E a gente começou a rir, acabou com a concentração dele, com a minha, de todo mundo. O que mais, cara? Lembra de alguma aí? Me ajuda. Esbocete fazendo muita foto, muito vídeo. Carlinhos Vieira querendo close. Toda vez que você vê um close de Carlinhos Vieira, foi planejado. Ele pede. Totalmente. Pede não, ele rouba o nosso. Não, É. maravilhoso. Muito. Legal ver, né, que o clima é bem descontraído, né, nos bastidores, né? Tem que ser. Sempre. É o que a gente falou, se não for assim, não tem graça pra Quando gente. não é, porque foi planejado também, né? Sim, Por sim, exemplo, no sábado, na Lama Preta, a gente sabia que a gente tinha que gravar uma cena Nossa, muito muito difícil. Uma difícil. sequência muito difícil, que envolvia morte de um dos personagens. Então, assim,
A gente já chega no começo do dia e já faz um combinado, gente. Morte de um dos personagens, cara. Já foi um semi-spoiler isso, né? Calma. Contrato Estamos chegando educado, lá. foi ele que falou, não Vocês fui eu que fugiram de falei. uma perguntinha que Morre eu ia muita perguntar. Morre muita gente. Mas é isso, a gente já faz um combinado, gente. Olha, hoje tem isso para ser feito, então, ó, vamos ajudar os nossos colegas, porque é isso, é um trabalho, é um jogo, né? É isso, interpretar isso. A gente está jogando. Eu dependo de você, você depende de mim. Como é que a gente poderia colocar isso? É um frescobol. Você já jogou frescobol? Já pouco. Beach tênis, essas Já. coisas, tipo de você joga. Sim. Se a bola não vem redonda, então a Se bola tem você que vir não- Se eu não redonda. joga uma coisa para você que você, pô, vai conseguir fazer alguma coisa com aquilo, é ruim para nós. Mas aí você vai lá, estuda, a mesma coisa a gente. Vai lá, estuda o texto, chega preparado, senão você não consegue dar apoio para o seu colega. Não dá. A cena não pode ser feita, a não ser que seja um monólogo, que é muito raro, mas a cena é feita entre a gente. Se a gente não tiver estudado a cena, ter entendido o personagem, ter feito a maneira correta. E outra, que a gente sempre brinca, o pessoal de casa não sabe, mas a gente não grava na sequência. Mas a gente grava capítulo 80 e grava capítulo 5. Então, se tudo não está muito bem estudado, muito bem lido, você enlouquece. Você não vai saber nem o tom. E a gente que grava às vezes 15, 20 cenas no dia, se a gente não tiver decupado muito bem antes, né, ter estudado muito bem antes em casa, no hotel, em qualquer lugar, vai dar problema. Porque a galera de casa vê. A galera de casa é muito certeira, eles sabem. Às vezes eles não sabem dizer exatamente o que aconteceu naquela cena com aquele ator. Mas ele sabe que Tem alguma coisa tem algo- tem algo alguma coisa estranho. desajustada, né? A pessoa que assiste sabe. Perguntei o que vai acontecer com Saul e Jonatas agora na terceira temporada. Porque a gente viu até agora uma relação de muito respeito, Boa, né? uma relação bonita. Vai Mas piorar o que a muito. gente vai ver, assim, o que começa a acontecer? Na entre verdade, eles? nessa terceira temporada, o Saul começa a dar sinais daquilo que vai acontecer com ele na próxima temporada, né? Então, fragmentos daquele homem lá começam a aparecer aqui de forma mais concreta, né? E Jonatas começa a perceber isso. Quem vai assistir em casa já vai perceber, né, que aquele homem da segunda temporada não parece mais, né, com aquilo que as pessoas estão vendo. Então, isso vai refletir no restante da vida dele como um todo, assim, nas relações todas. Em casa vai ser muito diferente, na relação com a Enoã vai ser diferente, na relação com os filhos vai ser diferente, na relação com o mundo de uma forma geral, com Abner. Todo mundo, né? todo mundo. E Jonatas percebendo isso, mesmo sendo um homem absolutamente obediente ao pai, né? Ele chega a um ponto que ele não consegue mais obedecer o pai. E ele faz o que é impensável para ele de desobedecer o pai e acaba até causando consequências muito fortes, né? Como Mickey Mouse, como o desfiladeiro, com tudo que aconteceu. E mesmo assim, com tudo isso, eles não conseguem se acertar, aos pouquinhos vão tentando, mas não vamos dar muito spoiler também, senão dá problema, né? Melhor. Depois, senão as pessoas vão ter o que para assistir? Exatamente. Né? No Play Se você Plus. falar demais, as pessoas vão assistir o quê? Porque no Play Plus, Né? no r7.com também. Tem lá as melhores também informações da novela. E a gente tem gravado, né, antes de cada estreia. E aí a gente vê lá em Israel o local onde Saul Aquele foi documentário coroado. ficou lindo, sinceramente. Lembra que a gente Você falou? conseguiu assistir depois? Ficou Você, lindo. fazendo a deu Nossa, certo, né? ficou legal, lindo aquele né? documentário. Então, você vê lá, tem um local onde Saul foi coroado, né? Agora a gente tá fazendo o local onde Saul, ele faz o sacrifício sem poder, porque naquela época os reis não faziam sacrifício, né? Então ele faz aquele sacrifício sem esperar por Samuel. Toda a atitude que ele já começa a ter embananada ali, né? Perfeito. E ao mesmo tempo de Jonatas, né? Tem a questão lá em Micmas, né? O desfiladeiro de Jonatas. Tem também o episódio do Mel, também, que é conhecido, né? Muito próximo, eu né? começo a ver, assim, que parece que Jonatas meio que em relação a esse pai, assim, né? Já começa, tipo... Porque ele vai começar a ter muita atitude, né? Fora do contexto ali, né? E é por isso que tudo que acontece, essa desobediência de Jonatas, e também essa coisa de Saul começar a esconder algumas coisas dele, como a gente falou anteriormente. Porque ele sabe que se ele falar, é como você saber que você está fazendo algo errado, vai contar para sua mãe, vai dar problema, sua mãe vai brigar com você. Claro. E isso é muito maluco, ele é o filho, né? Saul sabe que não vai encontrar apoio, né, do filho se contar certas coisas, né? Então prefere esconder. É um pouco por aí. E eu acho que, já dando aí, não um spoiler, mas com a vinda de Davi, isso fica cristalino.
É como se Jonatas percebesse, aqui, não ali. Definitivamente não ali. Por mais não lógico que possa parecer, você ficar contra o seu próprio pai. Mas você vê alguém de princípio muito parecido com o seu, e você olha para o seu pai que está tendo a oportunidade e não está fazendo, você fica do lado. Até teve um post no Instagram falando de Jonatas, é um na multidão. Porque isso é muito raro de acontecer. É muito difícil você ficar contra a sua própria família por princípio, pelo que você acredita. Seu pai está fazendo algo equivocado, algo errado, e mesmo assim você não está do lado dele. Ele fica do lado de quem parece mais com você, com quem você mais acredita. Então, Jonatas é muito legal, né? Uhum. Essa é uma verdade. Né? Muito mais legal que Saul. Ah, é? Eu acho. Ah, é? Você não acha? Olha, até a segunda temporada eu vou falar que Saul tava Tava legal, né? Pra você odiar um personagem, primeiro você tem que amar muito ele, É verdade. né? Então as pessoas criaram um laço muito grande com o Saul, né? E quem não Por isso criou que eu- laço ainda com Saul, por favor, temporada 2 de Reis lá no... playplus.com. Até em inglês a gente fez. E Miguel, você estava falando sobre essa questão que ele se posiciona, né? Ele acaba confrontando o pai. Sim. Eu tava pensando aqui, né? Quantas vezes a gente não passa isso nas nossas famílias mesmo? Porque às vezes a gente tem ali muito, mas que ela toma decisões como as de Saul, né? Decisões, assim, Precipitadas, Total. equivocadas. que prejudicam toda uma família. E isso né? volta a dois assuntos que a gente já conversou também no nosso podcast, mas que eu acho que super vale a pena trazer à tona. O primeiro deles é a importância dessas histórias irem para o Brasil inteiro e para as famílias, porque às vezes um filho ou um pai está vendo isso em casa e não sabe como relatar isso para sua família, não sabe como abordar, ou não sabe nem a que ajuda pedir. Quando você vê esse tipo de história, que a família inteira pode assistir sem qualquer problema, isso fica mais claro e mais cristalino. E me lembra também a questão do Antônio Júnior, que eu sei que tem um pouco a ver também com isso, de quando você vê, parece na televisão, esse tipo de história ali, fica mais fácil de perceber isso em casa, fica mais fácil de pedir ajuda, fica mais fácil de você... Bom, se isso acontece lá na televisão, lá na novela, por que isso não pode acontecer comigo? E é o que aconteceu com o Jonatas. Ele vê o pai ladeira abaixo, como a gente está falando desde o início, e busca ajuda e tenta fazer alguma coisa. Só que vê que chega uma hora que o pai não quer mais essa ajuda. Então, você vai seguir o seu caminho, vai seguir o que você crê, não vai deixar de amá-lo, claro que não, vai sempre respeitá-lo, mas às vezes vai tomar um outro caminho, que é o que o Jonatas fez. Estão tendo bastante retorno do pessoal, enquanto Saul, enquanto Jonatas, enquanto pai e filho? O pessoal que está acompanhando a As série. pessoas gostaram já de início, Sim, assim, sim. dessa relação, assim. Até hoje, né, em rede social, as pessoas estão muito ansiosas para que a gente volte. Estão muito ansiosos mesmo. lá. Lembra quando a gente foi naquele evento ali do lado do hotel? Que, cara, toda hora vinha alguém falar com a gente da novela, toda hora falando. Também chama um pouco a atenção, né? Esse cabelo já falei chama a pra atenção, você, exatamente. Né? Chama Quando atenção. terminar a novela, Não, já mas sabe. aí. Não, que vai ter. Passa Não, porque uma vai ter. máquina nesse cabelo. Não, mas é que vai ter um negócio. Ah, é? Que vai ter um negócio da. Mais um spoiler aqui. Mas não tô falando nada. Não falei Carlos- nada. Lá na O que o frente. Carlos não dá de spoiler, você dá, Miguel. Eu falei alguma coisa que vai ter alguma coisa depois? Não falei nada? Falei nada. Mas Então, é muito gostoso, é muito assim, legal, esse muito carinho, legal. assim. As pessoas compraram mesmo, né? Compraram. A dupla, a família e... É bonito, é um carinho. E realmente é uma ansiedade muito grande a gente posta foto, fala, todo mundo vem na rede social falar quando é que volta, muito rei, sinto falta. A importância dessas histórias, né, para todo mundo virou a gente vira quase família das pessoas, a gente entra todos os dias no lar de milhões e milhões de brasileiros, isso acho que é o que o Carlos falou lá no início, né, como isso é gratificante pra gente, essa oportunidade de poder falar uma história muito legal, contar uma história para todo mundo, ser um viés para essa sociedade, enfim, para essas pessoas que assistem a gente. E, pô, a gente também está muito ansioso para ver os capítulos. Que, inclusive, a gente sempre assiste juntos, ou a gente sempre assiste lá no hotel juntos e fica dando pitaco. Devia ter feito isso, devia ter feito... A gente assiste como telespectador, não Pô, como... você mandou bem nessa cena, hein? Exatamente, você mandou bem. E essa daí... Aquele olhar, ficou maneiro. Essa daí acho que tu poderia ter feito mais assim. Poderia ter. Vocês assistem e analisam, né? Sim.
Ou tentamos, né? Quando a gente não tá por aqui gravando ainda, né? Porque às vezes Sim. a gente... Muitas vezes a gente tá aqui. Turno, e, enfim, não, mas a gente assiste mesmo. Sempre assistimos o primeiro capítulo com Dida. Grande Dida. Se vocês pudessem elencar uma ou mais cenas de Saul e Jonatas que marcaram vocês. Eu lembro de uma muito bonita, de quando eles se despedem sem se despedir. Na guerra, que Jonatas fica. Aquela cena é bonita. Porque pode ser um adeus, né? E eles se despedem no olho, eles não falam assim, eles falam, meu filho, então vai lá, cuida da família, porque Jonatas não podia ir pra guerra, né, pelo 1 ano de casado. E Saul, a gente se emocionou bastante fazendo essa cena, porque ficou bem legal essa cena. A situação ali é que Saul está pela primeira vez liderando os israelitas contra os amonitas. Acho que eram os amonitas, os amonitas. Eram os amonitas. E Jonatas não poderia ir. Pela lei da época, ele não poderia ir. Né? Ele tinha que estar em casa com a esposa dele. Mas, ao mesmo tempo, ele está muito a fim de ir. Ele quer ir. Ele sente que ele precisa ir. Mas o pai não permite. Não deixa. Meu filho, você precisa voltar para casa. Porque se acontecer alguma coisa e não der certo aqui, você precisa estar lá para defender a família. E o pai não quer dizer com todas as palavras, mas ele está colocando o filho diante da possibilidade da morte desse pai, né? E, enfim, é uma cena realmente bem para especial. você também foi você mandou bem. Não, tem essa agora também que vai ao ar, essa que reconciliação. Da desculpa, é bonita também. É, linda, que a gente gravou bonita agora também. algumas semanas atrás, que, enfim, o pai faz o que faz, tenta matar Jonatas, mas depois ele pede desculpa, enfim, é bem legal essa cena. É legal também. mesmo também. As pessoas vão curtir bastante. E Jonatas, desculpa? Mas aí você só vai saber. Ok, vamos lá. Enfim. Mas... Jonatas é um cara de coração muito bom. Sempre vai tentar desculpar o pai, não importa o que aconteça. Mesmo nas loucuras, né? Por conta desse posicionamento dele, né? Carlos, você é pai, né? Como pai, o que você tira dessa história familiar, assim? O que a gente pode refletir sobre tudo isso? Olha, essa coisa, a paternidade foi uma das coisas mais incríveis e arrebatadoras que aconteceram comigo, assim. E é um caminho sem volta, né? Quando eu tô nessa situação aqui de cena, e eu preciso... Porque é difícil isso, né? Você... ainda mais um marmanjo desse tamanho, você entender, é filho? É filho? Mas aí eu transfiro um pouquinho do que eu sei que é a paternidade para mim. Eu desloco um pouquinho daquilo para essas figuras aqui, né? Saul é pai de 6. Então é um homem que tem muito amor, né? Por esses filhos, por essa família. Então a paternidade me ajuda também a contar essa história de uma forma mais fidedigna, né? De uma forma mais crível. Foi um ganho assim para mim. Eu sinto que pro meu profissional, sabe? Eu acho que eu cresci muito, não só como ser humano, mas como profissional também, a partir da vida dela, da minha filhotinha. Então, pra gente encerrar, o que as pessoas podem esperar, então, dessa próxima temporada disso? Tem muita coisa para contar. É claro que essa terceira temporada ainda não conta toda a história desse núcleo familiar, porque a gente está dividindo isso em mais temporadas aí pela frente. Mas olha, vai ter muita confusão, vai ter muita briga, vai ter muita reconciliação, vai ter muito de tudo. E se você conseguir acompanhar, a gente... Eu sabia que você ia pensar nisso. Mas vai ter muita emoção nessa história toda. Eu ia resumir a emoção, vai ter muita emoção. É bonita. Muita reviravolta. E muito aprendizado também para quem está em casa. Exatamente. Muita reviravolta, muita coisa vai acontecer. Vai ser muito legal. Vai ser muito bacana mesmo. E para quem pretende ver lá na frente, tem que assistir agora. Aonde? Você não vai se arrepender. Exatamente. E depois vai vir um ruivinho aí, que agora eu posso falar que é Gabi Vivan, mas depois teremos Cirilo Luna, que estava aí hoje.
Você tava doido pra falar quando você veio Claro aqui, que eu né? tava, eu não podia falar, cara. Eu não podia no podcast. Por que não podia, ninguém sabia na época que eu fiz o podcast. Ah, o E eu tô primeiro. sabendo desde 2012. E bolinhas. Que era ele. Eu não podia falar, cara. Nem spoiler eu dei. A gente deu algum spoiler hoje? Não. Não. Não, foi Tá tudo tranquilo. lá na Bíblia. Tá tudo na Bíblia. Pra quem lê Bíblia. Por favor. Gente, foi muito bom. Mas Miguel, olha, a gente que é é muito isso? legal. O que é A isso? gente vai te dar de novo pra sua esposa. Porque foi só muito pra você, bom, entendeu? muito bem. Muito E obrigado. pro Carlos também. Olha, muito grato. Muito grato. Ó, aqui. Essa aqui, né? Quem assiste Fora de Série já sabe o que é, né? Quem não assiste... Quando ele vai lá no meu quarto, ele toma café com essa xícara aqui, tá? Verdade. Ah, Ele é? toma com essa xícara aqui. Agora ele vai ter a dele, não vai precisar mais usar a minha. Agora Muito ele obrigado. finalmente ganhou a dele, né? Exatamente. Ganhei. Gente, obrigada. Foi um prazer. Passou muito rápido, né? Passou mesmo. E você também, obrigado por ter ficado com a gente até aqui. A gente se vê no próximo episódio com mais preparativos aí para a terceira temporada da série Reis. Tchau, tchau.